eu sou Tati Talhari e no vídeo dica de hoje eu vim mostrar como eu faço os meus bolsinhos embutidos. Olha só, esses bolsinhos aqui, eles são todos embutidos por dentro e por fora também. Deixa eu mostrar como é que fica o zíper. Geralmente essas peças, o zíper, a fita do zíper, ela fica toda para fora pelo lado de dentro do bolsinho. Esse modelo que eu trouxe aqui, ó, ele fica todo embutido na parte de baixo, a fita do zíper, e na parte de cima também, olha só, todinho embutido. Esse zíper ele é muito legal para acrescentar um detalhe a mais em peças relativamente simples. Nessa daqui, por exemplo, eu coloquei na parte de trás de uma clutch, mas você pode colocar também na parte de trás de carteiras ou por dentro no forro de bolsas. Esse bolsinho embutido aqui, eu aprendi no canal da Fernanda Lohane há alguns anos. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição. E com o passar do tempo, eu desenvolvi a minha técnica, a minha forma de fazer esse bolsinho embutido. E é essa técnica que eu trouxe para vocês aqui hoje. Vamos lá? Para fazer esse bolso embutido, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de um zíper. Aqui eu estou usando o número 3 e um cursor para zíper número 3. Nós vamos precisar de um tecido de forro para fazer o forro interno do nosso bolso embutido e nós vamos precisar também do tecido que vai fazer parte do corpo da peça ou do forro da peça, aonde você vai colocar o seu bolso embutido, tá? No caso aqui, eu vou colocar esse bolso embutido nas costas de uma capa para Kindle, para Kobo, para leitor digital, tá? Esse daqui é as costas da peça que eu tô fazendo. O que eu aconselho, tá? Você vai pegar o corte onde você vai colocar o seu bolso embutido, vai pegar as medidas, que no caso aqui eu tenho 22 centímetros dessa minha peça aqui, e eu gosto de fazer o meu bolso pelo menos 4 centímetros menor do que a largura total da peça aonde eu vou costurar esse bolso, tá? Esse daqui quer dizer que 18 centímetros é o tamanho do meu bolsinho? Não, não é. Esse daqui é o tamanho do forro que eu vou cortar, tá bom? E a mesma coisa para o comprimento desse forro, tá? Eu gosto de dobrar ele no meio e que ele fique pelo menos 1 centímetro menor do que a altura aqui da minha peça principal, aonde vai esse bolso costurado. Vocês vão entender por quê logo que a gente começar a costurar essa peça, tá bom? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente virar aqui do lado avesso, né? Do lado que não é o lado direito da peça onde a gente vai costurar. E nós vamos desenhar um retângulo com 1 centímetro de altura, tá? Isso porque eu tô utilizando um zíper número 3, se você estiver utilizando um zíper número 5, que ele é um pouquinho mais largo, eu aconselho essa altura aqui desse retângulo ser de 1,5 centímetro, tá? Ou 1,25, aí vai do seu gosto, se você quiser que fique uma janelinha mais apertadinha no teu zíper, tá? Eu vou fazer de 1 centímetro que eu tô utilizando o zíper número 3. E o tamanho aqui do meu bolso embutido, eu coloquei 15 centímetros, tá bom? Deixa eu ver se é isso mesmo, que eu tava riscando ele hoje de manhã. É isso mesmo, ó, 15 centímetros vai ser a largura final do meu bolso embutido. Vocês perceberam que é maior do que o forro? Ó, em 3 centímetros, tá? Sobra 1,5 centímetro aqui e 1,5 centímetro aqui. E é isso mesmo, tá? Essa janelinha, ela tem que ser menor do que o tecido de forro e o tecido de forro menor do que o tecido principal aonde você vai costurar o seu bolso embutido, tá certo? Qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou pegar o meu tecido de forro, vou colocar o meu tecido principal em cima do meu tecido de forro e eu vou centralizar o meu forro no meu tecido principal aqui, tá? Vamos tomar cuidado para centralizar bem direitinho. Se você preferir, você pode fazer um pique aqui no meio e um pique aqui também no centro da peça e alinhar esses dois bem certinhos, tá? Nós vamos colocar direito do tecido principal com o direito do forro, alfinetar ou clipar, e aí é a sua escolha. Nós vamos alinhar aqui a parte de cima com a parte de cima,
tá? Fica bem alinhadinha, certinha as duas aqui. E depois de alfinetar ou clipar esses dois tecidos juntos, a gente vai levar lá para a máquina de costura e nós vamos passar uma costura em cima desse retângulo aqui, em cima desse risco, na volta todinha, tá? Vamos passar uma costura aqui em cima para fechar esse retângulo com pontos lá na máquina de costura. Terminei aqui de costurar por cima do retângulo, olha só, que eu desenhei aqui, não sei se vai dar pra ver a linha. Esse lado aqui não dá pra ver porque a linha é da mesma cor, é verdinha, mas eu costurei aqui por cima do retângulo todinho. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma caneta e nós vamos fazer o seguinte. Aqui nos cantinhos, nesses dois cantinhos aqui, nós vamos desenhar um triângulo, tá? Eu vou vir com a caneta e vou fazer um triângulo aqui e vou fazer um triângulo aqui. A mão mesmo, tá, gente? Não precisa ser super retinho, não. Olha só. Um triângulo em cada cantinho, tá vendo? E aí, eu vou pegar a régua, eu vou fazer um risco bem no meio do meu retângulo, unindo as duas pontinhas desse triângulo que eu acabei de desenhar. Olha só como é que ficou. Para vocês entenderem, tá vendo só? E agora o que que eu vou fazer? Deixa eu só guardar minha caneta. Nós vamos pegar aquele desmanchador, tá? Ou abridor de casinha, cada um chama de um jeito. E nós vamos introduzir aqui no meio, ó, bem aqui no meio, onde eu fiz o meu risco. Eu vou colocar ele aqui e vou forçar ele rasgar o tecido, tá vendo só? Vou fazer um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, para eu abrir um buraco aqui nessa peça, tá? E aí, através desse buraco, eu vou colocar uma tesourinha pequena, vou colocar aqui e vou terminar de cortar essa parte todinha aqui, ó. Eu vou cortar esse risco que eu fiz no meio, e aí quando chegar nos triângulos, eu vou cortar para cá e para cá, para chegar bem próximo, bem pertinho da linha que eu costurei, tá? Para chegar bem próximo, com muito cuidado para não cortar essa linha. Quanto mais próximo você conseguir chegar dessa linha com o corte da tesoura, mais fácil e mais bonito vai ficar o acabamento quando a gente desvirar. E a mesma coisa desse lado, tá? Eu vou vir cortando aqui, vou chegar aqui nesse cantinho, vou cortar para cá e para cá, o mais próximo possível que eu conseguir chegar da linha que eu costurei em cima desse retângulo. Finalizado aqui os cortes, ó, a minha janelinha aqui, o meu retângulo, ele tá todo aberto. Aqui nos cantinhos também, olha só como é que ficou aqui na parte do triângulo, olha. E a mesma coisa desse lado, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos virar pro lado do forro, eu vou tirar aqui esses clips. E nós vamos pegar todo esse tecidinho de forro e vamos colocar por dentro desse furo que a gente acabou de fazer, tá? Vamos colocar tudo aqui por dentro e aí nós vamos virar o forro para cima e vamos ajeitar todos esses cantinhos aqui. Nesse momento, olha só, ajeitar tudo, tá? Nesse momento, eu aconselho você pegar essa peça e levar pro ferro de passar roupa e alinhar isso daqui bem certinho com ferro bem quente, tá? Se você estiver utilizando, lógico, uma entretela, um tipo de material que você possa levar pro ferro de passar roupa. Se você estiver usando uma entretela, uma manta que não pode passar no ferro ou um sintético que derrete com ferro quente, aí você vai ter que ajeitar tudo na mão, com bastante calma e com os alfinetes.
eu vou levar no ferro de passar roupa e eu já volto para mostrar como é que ficou. Levei aqui a minha peça para o ferro de passar roupa, olha só, já tá tudo bem alinhadinho e agora vai ficar bem mais fácil de trabalhar com essa janelinha aqui, esse retângulo todo bem certinho, bem alinhado. Agora o próximo passo é a gente aplicar o zíper nesse retângulo aqui do nosso bolso embutido. Eu vou pegar o meu zíper, que já tá com o cursor colocado, e se você tiver alguma dúvida de como colocar o cursor no zíper, tem um vídeo bem bacana aqui no canal, onde eu explico como eu utilizo um garfo para colocar os cursores nos meus zíperes, tá? Então, como é que a gente vai encaixar esse zíper aqui na janelinha? Existem duas formas de fazer. Uma delas é com cola de contato, tá? E a cola que eu gosto de utilizar é essa daqui, ó, a Brascoplast, tá? E é bem pouquinha cola, tá, gente? Ela tem um bico fininho, um bico dosador. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, coloco bem pouquinho de cola, bem na pontinha aqui em cima, tá? Não é na extensão toda do zíper, é só um pouquinho aqui em cima, um pouquinho aqui embaixo, porque é só para segurar esse zíper no lugar, tá? Essa cola, ela não tem função nenhuma de manter o zíper no lugar da peça, para isso a gente tem a costura. A cola é só para auxiliar. Então, eu coloco um pouquinho de cola só para segurar esse zíper no lugar, ou eu uso alfinetes. E é usando os alfinetes que eu vou fazer essa peça aqui hoje, porque caso você não tenha a cola de contato ou não queira utilizar a cola de contato, porque a cola de contato faz um pouco de sujeira também, aí você pode usar a forma dos alfinetes, como eu vou ensinar agora, tá? Como é que eu faço? Eu venho aqui, eu coloco o direito do meu forro para cima, pego o meu zíper ele é do mesmo tamanho do forro, lembra? Então eu vou alinhar aqui as duas extremidades do meu zíper junto com o forro, tá? Vou colocar aqui o meu cursor para dentro do meu retângulo. E aí eu vou pegar dois alfinetes e eu vou colocar aqui do lado. Primeiro eu vou levantar essa pontinha aqui do zíper e eu vou tentar alinhar o máximo possível a cremalheira do zíper no centro do meu retângulo, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou tentar alinhar aqui direitinho a cremalheira do meu zíper no centro do meu retângulo. Vou segurar aqui com o dedo e vou colocar o meu alfinete. É muito importante que o meu alfinete não passe da parte de baixo do meu zíper, tá? E vocês vão entender logo por quê. Então, eu coloco o meu alfinete aqui, sem que ele passe, ó, não pode ser assim, tá? A pontinha tá passando aqui embaixo. Então, o meu alfinete, ele tem que vir até o limite do meu zíper. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, eu vou esticar bem esticadinho esse meu zíper, alinhar aqui, ó, com a lateral do meu forro. Vou dar uma levantadinha e ver se a minha cremalheira tá bem centralizada. E aí eu vou abaixar esse zíper aqui e eu vou vir com o alfinete e vou colocar sem ultrapassar a parte de baixo do meu zíper. Feito isso, eu vou virar e vou ver se o meu zíper está realmente centralizado. Olha só, ele tá bem centralizado, tá bem certinho. Vamos ver se vocês conseguem ver, olha só. Meu zíper tá bem centralizado, bem certinho dentro da minha janelinha. E aí, para eu manter ele dessa forma, para ter certeza que ele vai continuar assim, eu vou colocar mais um alfinete na parte de cima pelo lado direito da minha peça. Eu vou vir aqui, ó, vou segurar tecido e zíper, vou colocar um alfinete aqui, só para eu ter certeza que esse zíper realmente não vai sair do lugar que ele tem que ficar. Terminei essa parte, vou voltar aqui para o lado direito do meu forro e aí eu vou pegar o meu forro e vou jogar ele para cima até ele encontrar com a fita do meu zíper, tá? O que eu chamo de encontrar com a fita do zíper? Ele vai ficar dobradinho, ó, exatamente embaixo aonde termina o meu zíper. Por isso
que o meu alfinete não pode passar daqui, porque senão eu não conseguiria dobrar o meu forro até ele encontrar com a fita do zíper. Dobrei o meu forro aqui para cima. O que que eu vou fazer? Mais 2 alfinetes. Vou deixar aqui já, para eu segurar o meu zíper dobrado em cima, meu zíper não, meu forro dobrado em cima do meu zíper, tá? E aí, depois de todo esse dobra, desdobra, alfineta, o que que a gente vai fazer? Nós vamos virar novamente o direito da peça para cima. Nós vamos levar lá para a máquina de costura e vamos passar uma costura aqui na parte de baixo do nosso retângulo do bolso embutido, tá? Essa costura ela vai começar exatamente na mesma linha aqui do começo do meu retângulo. Ela vai ter uma distância de meio pé de máquina para a bordinha do meu retângulo e vai terminar exatamente aqui onde termina a minha janelinha, onde termina o meu retângulo do bolso embutido. Com um retrocessinho bem pequenininho aqui e aqui. Não pode ser um retrocesso muito grosseiro, porque essa parte aqui é a parte que vai ficar visível, é o acabamento do nosso bolso embutido, tá bom? Quando você estiver costurando, vai sempre olhando, vai sempre verificando se a cremalheira do zíper continua centralizada bem certinho. E se você sentir necessidade, você pode mover o cursor para um lado ou para o outro, enquanto você está costurando, para ele não te atrapalhar e para você não entortar a sua costura. Terminei aqui a costura na parte de baixo, olha só. Eu usei a mesma linha que eu usei para fazer esse matelassê aqui, eu usei linha de pesponto na máquina de costura. Se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma dúvida mesmo de como utilizar linha de pesponto na máquina de costura, tem um vídeo muito bacana aqui no canal que eu tô explicando tudo com detalhes, eu tô entregando todos os macetes de como trabalhar com linha de pesponto na máquina de costura doméstica. Então, agora continuando aqui a costura do nosso zíper, tá? Eu passei aqui a costura na parte de baixo do nosso zíper, então agora a gente vai soltar aqui esses alfinetes, tá? Vou soltar esses aqui de trás, e aí a gente vai virar o nosso forro e olha só, nós já temos o nosso forro embutido no zíper na parte de baixo. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou, olha só. O zíper já tá costurado e o forro já tá embutido no lugar certinho onde ele vai ficar, tá? Agora, a segunda parte é a gente continuar costurando esse forro no nosso zíper, tá? Como é que a gente vai fazer essa segunda parte aqui? Eu vou tirar também esses alfinetes aqui das laterais. E aí a gente vai pegar alguns clipes, eu vou pegar aqui uns 3 clipes. Nós vamos pegar esse forro e vamos dobrar ele, colocar aqui, ó, mas na câmera, ó, vou pegar o forro, vou dobrar ele até encontrar aqui na parte de cima. E nós vamos alinhar aqui a parte de baixo do forro junto com a parte de cima e junto com a parte de cima também do tecido principal. Note que esse daqui vai ser o fundo do meu forro, tá? O meu bolso ele vai ter essa profundidade aqui, até chegar aqui. E para mim tá ótima essa profundidade, porque ela é menor do que o tecido principal aonde eu tô costurando. A minha peça, quando eu for terminar de costurar essa parte aqui do bolso, eu vou colocar na peça que eu tô costurando, a costura que eu vou passar aqui, ela não vai passar por cima do forro, esse forro não vai me atrapalhar em nada na minha costura da minha peça. Então, esse tamanho de forro aqui pra mim tá ótimo. Se por um acaso você cortou um tecido de forro maior do que você precisa, nesse momento aqui, você mede qual que é o tamanho do bolso, a profundidade do bolso que você quer. Vamos supor que eu queira um bolso assim, ó, mais curtinho. Aí você vem aqui e refila esse excesso de forro para alinhar aqui na parte de cima, tá?
Então, essa parte aqui eu vou deixar aqui desse tamanho que eu coloquei, porque é assim que eu quero. Vou colocar alguns clipes aqui na parte de cima para segurar esse forro certinho aqui alinhado. E aí eu vou voltar lá para a máquina de costura e eu vou terminar de passar a costura em volta aqui desse retângulo. Como é que eu vou fazer isso? Se você preferir, coloca aqui alguns alfinetes, volta os alfinetes aqui para o lugar onde eles estavam, olha só, aqui em cima, nas laterais, se você sentir necessidade também, eu vou colocar um aqui nessa lateral. E aí a gente vai voltar lá para a máquina de costura e vai costurar de que forma? Nós vamos lá para a máquina, nós vamos colocar o tecido na máquina de costura e nós vamos começar a costura aqui aonde eu parei a minha costura de baixo, tá? Nós vamos vir aqui, costurar um pouco, uns 2 pontinhos, fazer aqui o cotovelo, subir costurando. Eu vou vir aqui, costurar essa parte todinha. Novamente, se você sentir necessidade, move o cursor, tá? Para você para isso aqui não te atrapalhar. Chegando aqui, eu vou fazer o cotovelo novamente, vou costurar aqui na parte de baixo e vou chegar aqui até emendar a minha costura nesse finalzinho aqui, que eu terminei a minha parte de baixo do meu bolsinho embutido, tá? Então, recapitulando, nós vamos passar a costura aqui, aqui e aqui, retrocessinho nessa parte e nessa parte. Cuidado para o cursor do zíper não entortar a sua costura. Distância de meio pé de máquina, igualzinha a essa que a gente fez aqui embaixo, tá? Nós vamos passar a costura aqui na volta todinha do zíper. Terminei aqui a minha costura na volta todinha do meu bolso, olha só, tá todo costuradinho, tá? Agora a gente vai fazer a finalização do forro pelo lado de dentro, tá? Pelo lado avesso aqui. Como é que a gente vai fazer essa finalização? Aqui dos lados, ele tá aberto ainda, tá vendo, ó? O nosso forro tá aberto ainda aqui do lado. Aqui, se a gente abrir o zíper, a gente já vai ver que tá tudo embutido certinho na parte de baixo. E na parte de cima também, tá tudo embutido certinho, mas as nossas laterais ainda estão abertas e a gente precisa fazer a finalização das laterais. Como é que a gente vai fazer isso daqui, tá? Primeiro de tudo, eu vou refilar esse excesso aqui de forro. Eu não preciso desse tecido todo aqui, mesmo porque ele vai adicionar volume aqui nessa borda de cima quando eu for costurar a minha peça. Se você estiver utilizando uma máquina doméstica, quanto menos volume de tecido você tiver para fazer a sua costura aqui em cima, melhor. Então, primeiro eu vou refilar esse excesso de tecido aqui, eu vou cortar ele mais ou menos aqui assim, ó, pertinho aqui do meu zíper. Cuidado para não cortar a fita do zíper, tá? Porque pode danificar seu zíper. Corta acima da fita do zíper. Eu vou cortar mais ou menos aqui. Refilei aqui o meu excesso de zíper que eu não vou utilizar, então agora eu posso continuar a minha costura. Para eu costurar aqui a lateral do meu zíper, como é que eu vou fazer? A lateral do meu bolsinho. Eu vou pegar essa partezinha aqui, ó, essa sobra aqui, esse 1,5 cm que sobrou, eu vou jogar o meu tecido principal para trás, de modo que eu só fique com o meu tecido de forro e com um pedacinho do meu zíper aqui aparecendo, tá? Deixa eu virar desse lado para você ver como é que ficou, olha só. Eu dobrei aqui a parte do meu tecido principal, eu vou até colocar aqui uns clips para segurar ele no lugar, porque é um tecido mais grossinho. E aí eu vou ficar aqui com essa parte do meu forro aparecendo. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, olha só. Eu vou dobrar aqui o meu tecido principal, vou clipar também, vou pegar mais um clipe. E eu vou ficar só com o meu forro
aparecendo. E aí eu vou levar lá para a máquina de costura e eu vou passar uma costura daqui até aqui embaixo, retrocessinho no começo e no final, passando por cima do meu zíper aqui, só que eu não vou passar por cima do meu tecido principal. O tecido principal eu não vou costurar. Mesma coisa desse lado aqui, retrocesso no começo e no final, passo com a costura por cima do zíper, mas eu não passo por cima do tecido principal. Terminei a costura nas laterais do meu bolso, olha só, passei a costura aqui na lateral e aqui também. E agora eu vou soltar o meu tecido principal. E tá finalizado o meu bolso embutido. Se você gostou do vídeo dica de hoje do bolsinho embutido, não esquece de deixar seu like, seu comentário aqui embaixo e se inscreve para ficar sabendo dos próximos vídeos.